Good morning, hello guys! Hoje nós vamos ver mais um novo conteúdo, nós vamos aí retomando o que a gente estava vendo em sala de aula, tá bom? Vamos dar continuidade a isso aí. Então vamos lá? Hoje nós vamos ver um tópico muito interessante dentro do inglês, que nosso capítulo 3 aborda, que é essa expressão where to be, que está no simple past. Mas só olhando assim, não dá para entender. Vamos ver realmente como é que nós usamos isso, para que serve? Pessoal, é bem curioso porque no português a gente tem o verbo haver, correto? Um verbo muito conhecido. Para a gente ter essa ideia no inglês, nós temos que ter essa expressão, ou seja, essa expressão que vai dar a ideia do verbo haver. Então vamos lá? O significado dessa expressão é uma forma verbal em inglês que expressa o sentido de haver, existir ou ter. Então, para eu falar, para eu dar sentido de haver, de existir ou ter, eu tenho que saber usar essa expressão e tenho que saber flexioná-la de forma correta. Vamos ver como é que acontece? Como é que a gente pode fazer isso? Lá no início do nosso título tem assim, where to be, simple past. Ou seja, vocês perceberam que nessa expressão tem o famoso e conhecido verbo to be, que a gente estuda lá desde o 6º ano. Então, o que nós vamos fazer? Para a gente ter essa flexão dessa expressão de forma correta, a gente tem que lembrar como é que são feitas aquelas flexões do verbo to be, não no tempo presente, como a gente já está mais acostumado, mas no simple past. Vamos relembrar então? No inglês, o verbo to be, quando a gente transforma ele para o passado, ele é irregular. Ele tem que obedecer àquela lista dos verbos irregulares. E para o verbo to be, nós temos duas formas, duas flexões, que é o was e o were. Então, quando quiser colocar essa expressão toda no passado, como é que ela vai se transformar? Ela vai ficar there was e there were. Aí, o que é que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que lembrar a que sujeitos essas flexões correspondem. Vamos relembrar então? Então, o verbo to be que nós vamos flexionar no passado, ele é correspondente aos pronomes. Vamos relembrar? Para I, que sou eu, e para os pronomes do plural, we, you e they, nós, vocês, eles ou elas. E para you no singular, nós sempre vamos utilizar o was. Vamos novamente? Então, para I vai ser o was. E para he, she, it vai ser o was, terceira pessoa do singular. E para os demais sujeitos, que é you, we e they, tanto o you no singular quanto o you no plural, nós vamos usar o were. Eu relembrando essa regrinha dessa flexão, a gente vem e transporta para a expressão where to be. Então vai ficar there was, se referindo a I e a he, she, it, terceira pessoa do singular, e there were para os demais sujeitos. Vamos ver então aqui no quadro alguns exemplos? Na forma afirmativa, nós temos com there was, que é a forma singular. There was a supermarket in the mall. Havia um supermercado no shopping. Por que é there was? É forma singular. Porque eu me refiro a supermarket, a um supermercado, é uma coisa, é it, terceira pessoa do singular, tá bom? Agora, olha já esse exemplo. There were less parking spaces in the mall. Havia menos espaços para estacionar no shopping. Como eu estou falando de plural, de espaços, menos espaços, então eu tenho que utilizar essa expressão na forma there were, que é a forma no plural. Correto? Agora, tanto no singular quanto no plural, eu estou tendo aqui as formas afirmativa. Como é que eu vou ter então as formas negativa e interrogativa? Vamos lá? Voltando lá no 6º ano, 7º ano, quando a gente estudou bastante sobre esse verbo to be, a gente lembra o quê? Que eles mesmos fazem a sua própria negativa e interrogativa, então eu não preciso de auxiliares. Então o que acontece aqui na forma negativa? Ela vai ficar o was mais not, que eu juntando, fazendo a forma contracta, fica como o wasn't. Então se eu quero negar essa sentença, então eu vou fazer como there wasn't. A mesma coisa com o there were. Eu vou fazer o quê? Juntar o were mais o not e fica o weren't. Vai ficar como então a expressão there weren't. Então só quero dizer que não havia um supermercado in the mall. There wasn't a supermarket in the mall. Isso eu quero dizer que não havia espaços para estacionar no shopping. There weren't.
ok? Eu vou modificar para a forma negativa. E como é que eu faço com a forma interrogativa? Mais uma vez, o verbo to be sendo o verbo especial, ele mesmo vai fazer a sua interrogativa. Então, o que que acontece? As formas o was e o were vai vir para o início da sentença. Então, eu troco o there continua no seu local, eu só modifico o was e o were, essas duas flexões, correto? Então, nós não podemos esquecer porque o verbo haver é um verbo muito importante e ele no inglês só existe se eu souber usar essa expressão e saber flexioná-la de forma correta. Ok, pessoal? Por hoje é só. Grande abraço, até mais.